Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje falaremos sobre Síndrome de Sjögren em animais. Eu sou o aluno Rafael Ribeiro e ao meu lado está a aluna Natália Diniz. A Síndrome de Sjögren é uma doença sistêmica de caráter inflamatório e crônico, com provável origem autoimune. Em humanos é amplamente descrita com distribuição mundial, mas em animais de companhia não é muito relatada. Ela assemelha-se à doença descrita nos seres humanos e casualmente pode estar vinculada a casos de ceratoconjuntivite seca e lúpus eritematoso sistêmico. A origem autoimune ainda não está muito bem esclarecida. No entanto, presume-se uma falha genética que provoca uma superreação do sistema imunológico contra as células do próprio organismo. Supõe-se que alguns fatores externos também contribuam para o aparecimento de doenças autoimunes, como infecções recorrentes por determinados micro-organismos, exposição a substâncias químicas, deficiências nutricionais, falha no manejo e estresse. Essa síndrome atua na disfunção de glândulas exócrinas, principalmente as lacrimais e salivares, tendo como característica mais marcante a presença de olhos secos e boca seca. Porém, pode provocar alteração em pâncreas, glândulas sudoríparas, glândulas mucosas do sistema respiratório, digestório e urinário, além de lesões dermatológicas caracterizadas como esfoliativas irregulares. Os leucócitos reconhecem células das glândulas como inimigas, infiltram-nas e as destroem. Dessa forma, a glândula perde sua capacidade de produzir os líquidos lubrificantes importantes para o perfeito funcionamento dos tecidos. Infelizmente, a doença é mais estudada em humanos e para humanos, portanto, não encontramos espécies e raças predisponentes à doença. Falarei brevemente agora sobre os tipos de manifestações e os sinais e sintomas. Bom, referente a tipos de manifestações, temos sinais inespecíficos, como, por exemplo, a xeroftalmia e xerostomia, em que eles podem ser sinais isolados ou em conjunto. Bom, referente aos sinais e sintomas, podemos dividi-los em manifestações glandulares e manifestações extraglandulares. Referente às manifestações glandulares, temos como, por exemplo, o envolvimento ocular, que ocorre a diminuição da produção de lágrimas devido à destruição do epitélio conjuntival da córnea e do bulbo, determinando a ceratoconjuntivite seca. E complicações incluem ulceração de córnea e blefarite de repetição. Temos também envolvimento orofaríngeo, que ocorre importante diminuição de produção de saliva pelas glândulas salivares, resultando em xerostomia, que é resultado da destruição das glândulas salivares. Ocorre-se a dificuldade em deglutir alimentos, mudança de sensação do paladar, histórico de aumento de cáries dentárias e problemas com desgastes dentários. E as principais complicações da xerostomia são duas, que é a perda dos dentes e a candidíase oral. Outras manifestações glandulares podem afetar o trato respiratório superior, bem como a orofaringe e causar uma bronquite recorrente e uma pneumonite também. E pode ocorrer a diminuição da função pancreática exócrina. Bom, referente às manifestações extraglandulares agora, temos como observar manifestações articulares, em que em torno de 50% dos pacientes com a doença primária desenvolvem artrite durante o curso da doença. E essa artrite pode preceder as manifestações secas. Temos também manifestações cutâneas, em que a maioria das lesões cutâneas é menos grave que as manifestações orais, oculares e musculoesqueléticas. E essas principais manifestações incluem púrpura, eritema anular e eritema pernio-simile. E na histopatologia, lesões vasculares inflamatórias são frequentemente detectadas. Os pacientes apresentam anormalidades capilares, peringuinais, não específicas, sem desenvolver telangiectasias ou úlceras digitais. Outras manifestações cutâneas incluem alopecia e lesões papulares. Referente agora às manifestações pulmonares, os pacientes podem apresentar tosse secundária devido à sécula da mucosa traqueobrônquica, que é a xerotraqueia, ou uma dispneia, devido à obstrução do fluxo aéreo ou doença pulmonar intersticial. E por último, temos manifestações gastrointestinais e hepatobiliares, em que os pacientes apresentam disfagia devido à sécula da faringe e esôfago ou devido à motilidade esofágica normal. Náuseas e dor no epigástrico são comuns, e os sintomas gástricos são atribuídos à gastrite atrófica crônica. O mecanismo da doença é muito discutido, mas acredita-se até o momento que a doença é desencadeada a partir de fatores genéticos e ou ambientais,
normalmente por um agente viral que causará dano às células da glândula, ocorrendo a disrupção do epitélio da glândula salivar, que expressará o autoantígeno da doença. A interação das células epiteliais da glândula com as células APCs começarão a secretar citocinas como a IL-1, IL-6, TGF-beta, interferon-gama, TNF-alfa, que apresentarão os autoantígenos aos linfócitos. A partir da apresentação dos autoantígenos, haverá migração linfocitária de linfócitos TCD4, TCD8 e plasmócitos. Esses farão a liberação de citocinas pró-inflamatórias e liberação de grânulos citotóxicos e fosfoligante, além de ativar os linfócitos B. Os linfócitos B farão a produção de anticorpos antinucleares ou autoanticorpos anti-SSA e anti-SSB, que causarão infiltração linfocítica e, por fim, liberam mais citocinas pró-inflamatórias e regulatórias, formando um tecido linfóide ectópico. Bom, referente ao diagnóstico, temos como associação de sinais clínicos, a epidemiologia e exames complementares, e também temos alguns testes, como por exemplo o teste de Skimmer, que é usado para avaliar a secreção lacrimal pelas glândulas lacrimais. O teste é feito com tiras de papel filtro de 30 milímetros de comprimento. Temos o teste de rosa bengala, que é a instilação de rosa bengala, uma anilina que permanece no epitélio desvitalizado ou lesado, pode revelar lesão de células epiteliais da córnea e da conjuntiva, e o exame consiste na aplicação de solução de rosa bengala 1% no fórnice inferior de cada olho. Temos a determinação do tempo de ruptura do filme lacrimal, que é o teste Breakup Time Fluorescence, da sigla BUT, que é a determinação do tempo de ruptura do filme é uma outra avaliação útil. Uma gota de fluoresceína, 1%, aplicada no fórnice inferior de cada olho. Temos a celometria, que mede a taxa de fluxo salivar com ou sem estimulação para parótida ou glândulas salivares maiores individualmente ou para a produção total de saliva. Temos a ciolografia, que é um método radiográfico para avaliar alterações anatômicas no sistema ductal das glândulas salivares. Temos a cintilografia, que fornece uma avaliação funcional de todas as glândulas salivares. Temos a biópsia de glândula salivar menor, que serve como uma pedra angular no diagnóstico da síndrome de Sjögren. Bom, infelizmente não há cura para essa doença autoimune. O objetivo do tratamento nesses casos é suprimir o sistema imunológico para que ele não ataque mais as células do organismo, diminuindo assim as manifestações clínicas e suas possíveis consequências para o organismo. O uso de corticoides em doses elevadas pode ser recomendado pelo médico veterinário clínico. Além disso, há o tratamento de suporte, que atua especificamente em cada sinal clínico. No caso dos olhos secos, pode-se usar colírios, pomadas e géis que ajudam na lubrificação, como substituto da lágrima. Tutores de pacientes com pouca produção de saliva devem ter cuidado com a higiene oral, que deve ser rigorosa para a prevenção de infecções bucais. Estimulantes na produção de lágrima e saliva podem ser indicados, bem como imunomoduladores. E o médico veterinário pode sugerir ainda uma mudança no manejo com alteração da dieta ou implementação de suplementação como forma de auxiliar a modulação do sistema imune. E é importante que o tutor siga corretamente as recomendações do médico veterinário e não interrompa a medicação caso os sintomas minimizem ou desapareçam. O tratamento dura a vida toda e o acompanhamento com o profissional deve ser regular. Obrigada pela atenção.